Luciano César, cadê você? Oi, pessoal, tudo bem, queridos? É uma alegria estar com vocês, sempre uma gratidão enorme estar com vocês aí, muito prazer, né, meus queridos amigos aí, agradeço a presença e convido todos a ficarem conosco nessa live que vai ter muito assunto importante, a gente vai comentar assuntos do momento que para esclarecimento de cada um. Então, obrigado pelo convite, Ana, e as queridas Sandra e Vânia aí, né? Passar para vocês aí uma situação que todos estão muito preocupados, que estão entrando aqui no meu PV, que estão perguntando, né, o tempo todo, o que está acontecendo, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, por que ficou esse clima de tensão mundial, né? Então nós tivemos uma perda muito grande, né, de alguém que estava marcando presença nessa mudança, né, dos paradigmas da sociedade, né, daquelas pessoas que lutam pela liberdade, pela justiça, né, e por um conceito maior, como nós tínhamos antigamente. Então, hoje, eu quero começar com o nosso querido Luciano César. Se você puder Oi. falar um pouquinho para a gente sobre o que você acha e como que estavam aí acontecendo esse movimento lá fora e como que está hoje. Oi, tá, valeu, obrigado é muito bom estar junto aqui, nossa família, que estamos juntos nesse mesmo barco. E bom, com a partida do Charles Kirk, que ele era um grande representante da direita, né? O pessoal ficou muito emocionado e tal. Existe até uma conversa paralela aí, que muitas dessas atentes aí seriam armações, seriam teatros, eu não sei sobre isso, até depois eu vou até pedir pro Ergon, mas eu acho que a gente não sabe. E por enquanto deixa como tá, é como eles estão noticiando, né? E não vou ficar inventando coisas que a gente não sabe. Mas isso trouxe um acaloramento ainda maior do patriotismo americano, porque eles sabem que o pessoal da canhota americana e mundial, eles têm um modus operandi muito semelhante, né? Que é eliminar a pessoa que está se sobressaindo. A pessoa se destaca, eles vão lá e, né, cortam ela desse mundo. Assim aconteceu com várias pessoas no Brasil, o Zavascki, Eduardo Campos, e tem vários aí que eu nem vou citar o nome, né? O próprio Loirão e outros também na Colômbia, Miguel Uribe e também outros que estão acontecendo. É um modus operandi. Então isso mostra que a canhota mundial está no desespero total, eles estão trocando os pés pelas mãos e eles querem ganhar a todo custo na base do tapa, como diz, né? É na base do topetão. Então a gente tem que, nesse momento, se manter sereno, tranquilo, confiando no plano, como fala sempre o lema da aliança, né? Confie no plano, pois o plano é perfeito e aquilo que virá será tão grande, com certeza o Ergon vai falar isso depois também, aquilo que virá é tão bom, é tão grandioso, é tão maravilhoso, é tão assim, de difícil compreensão nossa, porque nós somos escravizados durante tantos milênios, que a gente mal consegue visualizar um mundo melhor e um mundo novo. E aquilo que virá será muito bom. Então a gente está nas turbulências ainda, que são grandes, né? Mas essas turbulências, elas tendem a depois a parar. E esse é o grande momento que nós chegamos. E eu acredito, dentro da minha, digamos, percepção, que nós estamos muito perto disso tudo chegar ao fim. Mas muito perto mesmo, né? O Ergon sabe bem mais, aí ele vai depois falar sobre isso. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que estamos muito perto do final dessa brincadeira, dessa palhaçada toda aí. Então não vamos desanimar com alguma. A gente diz, a gente perde algumas batalhas, mas não todo o conflito, né? Então a gente teve uma perda ali com aquele julgamento do capitão, com o Kirk, com outros, mas são apenas detalhes do assunto, porque a vitória final ela vai ser atingida com toda certeza, não tenho dúvida disso, tá? Então, eu acho que esse momento é um momento reflexivo para a gente se conter nessas emoções, não se deixar abalar, porque muita É, coisa ainda está por vir. O start foi dado, esse é o nosso lema aqui dessa live, e agora vai ser uma coisa atrás da outra. Quem não tiver preparado, realmente vai sofrer mais, tá bom? é, Então, vamos nos conter e vamos nos abraçar, né? Não adianta você vir criticar por que não fez, por que não foi, o que aconteceu. O momento é agora, gente. Então vamos ter essa paciência. Você não acha isso, Sandra?
Bom, eu acho sim, eu acho que o Luciano ele começou a falar das coisas que estão acontecendo, ele realmente ele descontraiu, porque o ambiente está muito pesado, está muito denso. Todo mundo sabe que meu trabalho é falar de energia, é falar de cor. Então, a minha narrativa vai ser em cima de vibração. Talvez eu não fale de nomes, mas eu vou falar de pontuação de coisas que a gente pode ter e pode sentir que está acontecendo nesse momento. Primeiro de tudo, a gente está passando um processo de evolução. Isso já é um projeto Terra, a gente já sabia, quando a gente veio aqui, esse processo evolutivo já ia acontecer. Então, a gente veio trazendo, desde a criação, a energia do vermelho, do sangue que faz fluir a vida. A partir dali, a nossa frequência e o nosso comportamento foram escolhas nossas e coisas que nós co-criamos junto com a Matrix, junto com uma série de coisas, junto com manipulações, para que nos desviassem desse caminho de evolução. Então, a gente passou por N situações. Eu vou trazer as mais recentes para a gente poder entender, no nosso tema de hoje, para o povo acordar mesmo, sabe? Acorda, povo, sabe? A gente chegou no start final dessa transição planetária. Porém, a gente precisa olhar as situações. Como você mesmo trouxe, não adianta ficar apontando o dedo, que quando a gente aponta um dedo, 3 estão virados para a gente. Isso todo mundo sabe, e não é piegas, não, é realmente uma realidade. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a fazer agora, para entender esse finalzinho de transição planetária, é que a gente ainda está naquela mesma história. Olha para você, sabe? Que comece por mim essa mudança. A gente quer sempre terceirizar o outro, a gente quer terceirizar o loirão, a gente quer terceirizar o Bolsonaro, a gente quer terceirizar um governo. A gente chegou um momento onde não existe mais lados, existe consciência. Eu acho que essa transição planetária final é o resgate à consciência. E consciência é azul, gente. É aqui, ó. É isso aqui, para a gente poder funcionar isso aqui e pensar. Porque a gente compra muita coisa pronta e fica muito perdido, como você mesmo falou, no começo, quando você abriu a live, você falou sobre essa coisa de as pessoas estarem perdidas. E realmente as pessoas estão. Mas elas estão perdidas porque elas não se conhecem ainda. Elas não sabem nem qual é o propósito da vida delas aqui nesse planeta Terra. E quem dirá que a Terra tem um projeto Terra? Muita gente só fica preso na manipulação, e essa manipulação vai fazendo com que a gente não pense ao redor. E não traga aquilo também que você falou, Ana, da amorosidade. Nós estamos num momento mega difícil, mas um momento que a gente precisa resgatar dentro da gente a elegância. Sabe, a gente precisa estar pronto, como você também mesmo trouxe, a gente precisa estar com todas as nossas cores do nosso corpo em perfeita harmonia, para que a gente possa ver com olhos de ver e tomar soluções positivas. Não é para a gente só, para o planeta Terra. A gente aqui não está falando de um, de outro, a gente fala do planeta, que é a nossa casa. Então, se o planeta melhorar, tudo melhora. E aí eu pontuei que eu vou trazer aqui, para depois a gente conversar, de um tempo para cá, para a gente poder olhar mesmo, olha o que a gente está co-criando, gente. Porque a gente não, simplesmente a gente vai co-criando, às vezes erroneamente pelas nossas palavras, coisas que a gente quer para a gente, mas como as palavras vêm erradas, a coisa vem errada também. E a gente não ajuda a evolução. Então vamos começar a olhar para a gente. Eu separei umas coisas para a gente poder trazer aqui, e a gente depois conversar ou falar, quem quiser falar, e também se não quiser falar, não tem problema. Mas elas existem, e a gente tem que encarar que existem mesmo. Primeiro de tudo, a gente, nesse finalzinho dessa transição planetária, a gente tem que entender que a população está doente. Então, a gente está trazendo um processo patológico forte na humanidade, que é a ansiedade, que é a depressão. São problemas patológicos que são causados pela frequência pesada do planeta em si. Então, a gente está passando essa transição para essa limpeza, para a gente ter consciência de se cuidar. Então, o primeiro processo que está difícil, mas que a gente tem que encarar e a gente tem que começar a trabalhar, é esse vermelho negativo da doença que está acontecendo. E aí, o comportamento humano está vindo difícil. Por mais que a gente tenha mudado a linha de tempo, a gente está pesado da gente poder ter essa consciência. E aí, a gente, há um bom tempo, até assim, bem pertinho aqui, a gente teve a história dos bebês reborn. Olha o que a gente veio trazendo aqui. E aí o que está acontecendo? Gente, não é só o político, social e econômico do planeta. A gente tem que entender a energia humana, o que está
acarretando esse peso que a gente não consegue se libertar dessa roda de samsara. Porque apesar da roda, ela já está num outro processo, a gente já está numa outra dimensão, a consciência humana ainda está presa nessa 3D e a gente não olha um passo na frente. Então, além do baby, a gente teve agora, recentemente, os Therians, que é um comportamento humano de animais. A gente veste animais, a gente se acha esses animais. Olha o que é essa carência, esse finalzinho de ciclo, essa falta de consciência porque a gente não se conhece, que a gente precisa trabalhar o outro. Olha o que está trazendo energeticamente para o planeta. Aí a gente teve também o que está tendo, que é uma doença geral, que eu acho que é a pior doença do mundo, e é a questão do vermelho negativo que está tomando conta nesse plano da 3D. É o poder. Essa é a pior doença que a gente está passando. Então, a gente tem que olhar esse poder. Está na hora de transformar o poder do viu-metal em poder de olhar para a gente e a gente tentar frequenciar as nossas próprias energias de uma forma mais positiva para ficarem fortes, nós ficarmos fortes para poder ajudar, inclusive, os nossos irmãos na luz e a humanidade a passar por essa dificuldade. Parece que ninguém dá colo de nada, porque todo mundo só quer brigar, gente. Sabe, virou um momento de ativismo político que é louvável, claro, a gente tem que fazer alguma coisa fisicamente. Mas acontece que a gente está se revoltando. A gente, ao invés de estar tentando ter essa elegância, essa amorosidade que você está fazendo, eu sei que é difícil, está difícil tudo, mas a gente não é mais criança. A gente sabe se administrar, a gente sabe administrar o nosso ego. Então, a gente está trazendo esse poder como uma alavanca negativa em todas as situações que estão acontecendo. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!